E eu começo o SBT Rio falando sobre o caso que a Polícia Civil prendeu em flagrante um estelionatário que aplicou um golpe de quase R$1 milhão. R$1 milhão. A vítima, uma professora que criou um aplicativo justamente para as pessoas entenderem, um aplicativo lúdico, para as crianças entenderem como se aplicar corretamente a vírgula na língua portuguesa. Quem tá aí, ó, com essa reportagem, nós vamos direto para a cidade da polícia, ao vivo, Jackson Silva. Vamos lá, Jackson Silva, conta essa história pra gente. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Exatamente conforme você explicou. Ela criou um aplicativo para como usar a vírgula, né, na língua portuguesa. Aí um ex-aluno dela disse que conseguiria vender esse aplicativo em diversos países, principalmente na Argentina e também nos Estados Unidos. Só que ela só conseguiu entender que estava sendo vítima de um golpe após 6 meses. Ou seja, ele aplicou vários golpes nela durante 6 meses. No final, ela entendeu que foi vítima desse golpe e aí sim chamou a polícia. Então vamos falar com o doutor Mauro, que é o responsável pela prisão desse criminoso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. É importante, doutor, ressaltar, né, que não importa se é esse rapaz ou um outro, mas é importante que se está facilitando muita coisa, é bom ficar de olho, né, doutor? É isso, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Antes de mais nada, 2 coisas. Primeiro, quero agradecer aí o espaço que vocês sempre dão para o trabalho da Polícia Civil. Na semana, né, do Policial Civil, estou aqui na cidade da Polícia. Parabéns pelo senhor, doutor. Muito obrigado. Mandar um abraço para todos os policiais civis. E a segunda coisa, conversei com o Jackson aqui, vou ser um pouquinho mais longo, porque além de explicar como aconteceu esse crime, é muito bom a gente conversar o porquê que acontece e como a gente pode vir, como sociedade, a mudar isso. Esse golpe que essa professora tomou, ele durou aproximadamente 6 meses. Ela criou um aplicativo, como o Jackson explicou, para ensinar, principalmente para as crianças, como se utiliza a vírgula na língua portuguesa. Começou a divulgar para alguns amigos, para alunos e para ex-alunos a criação desse aplicativo, justamente para, de alguma maneira, conseguir patrocínios para ampliar, né, o alcance desse aplicativo. Mandou uma mensagem para uma ex-aluna e esse criminoso, que é esposo dessa ex-aluna, imediatamente que ficou sabendo, entrou em contato com ela. Ele se fez passar por... Olha só, deixa eu explicar melhor essa situação. Ele, como ele mesmo, disse que era funcionário do governo argentino e que conseguiria, porque em breve estaria viajando para aquele país, conseguiria divulgar esse aplicativo tanto para o governo quanto para algumas empresas lá argentinas. Aí começaram essas voltas que a vítima tomou. Ela pagou várias passagens de avião, não somente para ele, como para alguns supostos funcionários que o acompanhavam, além de pagar hotéis, os custos deles nessa viagem. Fora isso, nesse momento ele já começou a dizer para a vítima que precisaria pagar taxas, tanto para a autorização do uso desse programa no país, né, na Argentina, quanto para a tradução para a língua espanhola. Sabemos até o momento que, em determinado momento, ela chegou a receber uma cópia, né, de uma guia de pagamento no valor de quase 300 mil euros, mas que para receber esses valores ela teria que pagar 180 mil reais de impostos. Transferiu esse dinheiro para o criminoso. Em outro momento posterior, ele se fez passar pela neta de um representante de uma grande empresa americana que estaria interessado em comprar também esse aplicativo, pagando o valor de 300 mil dólares. Só que esse valor seria pago em espécie, dinheiro vivo, na mão, e que ele não poderia entrar no Brasil com esse dinheiro. Para isso, ela teria que pagar um táxi aéreo para ele ir para os Estados Unidos, já que ela não tinha visto para entrar lá nos Estados Unidos e ele representaria ela. Nesse ponto, mais de 100 mil reais foram pagos aí como passagens de táxi aéreo para que ele ficasse fazendo todo esse caminho. Isabelle Benito. Doutor Mauro, eu tô aqui olhando a sua explicação. Primeiro, parabéns, né? Doutor Mauro é um grande parceiro há muitos anos aqui do meu trabalho, do SBT Rio. Mas assim, eu tô aqui vendo essa novela toda, parece até um enredo, né? Realmente um enredo de estelionatário, golpe é mesmo um enredo. Pode pegar aí, pode estar colocando aí? Eu tô conversando, pode colocar aí no ouvido. SBT Rio, doutor Mauro, está acostumado. A gente eu tô vendo aqui, agora eu tenho que perguntar, ele chegou a ganhar dinheiro com isso? Ela chegou a ganhar algum dinheiro? Porque normalmente, eu não sei qual é a realidade financeira dela, mas normalmente
Uma professora não tem ganho para bancar viagem dele, táxi aéreo dele, dinheiro. Ela teve que fazer empréstimo. Como que ela conseguiu? Ela tinha esse dinheiro guardado. Eu estou tentando entender se o golpe ele aplicou de quase 1 milhão vendendo o aplicativo dela ou explorando com ideias mirabolantes que nunca saíram do papel. Isso, perfeito, Isabelle. Foi explorando ideias que nunca saíram do papel. Os estelionatários, eles agem dessa maneira. Eles ludibriam a vítima e utilizam também do desespero delas, né? A partir do momento que começam a gastar e não veem o dinheiro entrar. Ela tinha certa quantia guardada, ela é professora do estado e de um município e, além disso, dá aula em colégios particulares. Ela revelou pra gente que fez dívidas em vários bancos e pegou empréstimo com vários amigos para sempre poder entregar essas quantias que ele cobrava. E é até interessante a gente chegar nesse ponto para demonstrar como que a gente conseguiu prender em flagrante esse criminoso. No final de semana passado, depois de já exigir várias quantias em dinheiro, alegando que se não recebesse esses valores, deixaria de representar essa vítima e toda tá caindo. E consequentemente, desculpa aí, gente. E consequentemente, ela não conseguiria vender esse aplicativo, ele exigiu o pagamento de 30 mil reais. Ela ficou desesperada, disse que não tinha e negociou com ele o valor de 4 mil reais. Só que na segunda-feira de manhã, ela conversou com uma amiga, estava resolvendo uns problemas no bairro de Brás de Pina e essa amiga falou para ela procurar a polícia, porque tinha alguma coisa errada. Ela chegou desesperada na delegacia, nós escutamos a história dela, eu determinei que os policiais se vissem a acompanhasse no local que ela tinha marcado com esse criminoso e, após certo tempo de conversa, ela entregou esse dinheiro, ele recebeu esse dinheiro e foi dada a voz de prisão. Posteriormente, eles foram levados para a delegacia e nós conseguimos construir todo o enredo. Juntamos aí dezenas de comprovantes de transferência que foram feitos por ela para esse criminoso, centenas de páginas de conversa no aplicativo WhatsApp que demonstrava que ele ficava enganando e a todo momento a ameaçando, dizendo que se não recebesse mais dinheiro, ele deixaria de representá-la e todo esse investimento que ela já tinha feito teria ido por água abaixo. Caraca, que roteiro! Eu vou trazer a reportagem completa, mas eu quero voltar a conversar com o Dr. Mário Jackson. Pode rodar. Quando veio aquela proposta, nossa, uma ideia que eu tive, que eu pensei na minha casa, assim, para poder ajudar os meus alunos, e de repente outra pessoa reconheceu, e aí eu fiquei, assim, lisonjeada com a proposta. Daqui a pouco veio uma outra proposta, eu falei assim, gente, eu vou ficar rica. Com uma ideia, assim, simples que eu tive. E, no entanto, tirou 6 meses da minha vida de paz, de sossego, de alegria. A denúncia é de uma professora que caiu no golpe de um ex-aluno. Ele veio com uma proposta, me parabenizando pelo aplicativo e perguntou se eu não estaria interessada em permitir que ele passasse o meu aplicativo para a reunião, que ele ia participar, já que ele estava trabalhando no governo argentino e que o governo estava comprando tecnologia educacional, estava investindo muito em tecnologia educacional por conta do pós-pandemia. A Aline criou um aplicativo para ensinar o uso da vírgula da língua portuguesa. Carlos se passou por funcionário do governo argentino e propôs vender para aquele país. Mas o golpe não parou por aí. Carlos Augusto disse que negociaria o aplicativo para empresas nos Estados Unidos pelo valor de $300 mil. Porém, cobrou R$150 mil para alugar um jatinho e trazer o dinheiro para o Brasil. Carlos também falsificou uma ordem de pagamento de quase 300 mil euros em favor de Aline e cobrou dela R$180 mil. Eu tive que começar a pagar essas taxas, né? Tudo ele forjou, ele criou um e-mail, ficou mandando e-mail para mim em inglês e eu falava com o representante da Verizon em inglês. E aí ele falou assim, não, deixa que eu ligo para você. E ele mandava, inclusive, o print das ligações dos Estados Unidos. O suposto representante, né, que ele criou, me convidou para passar 10 dias em Virgínia, nos Estados Unidos, para poder efetuar a venda. E aí o rapaz perguntou, você tem visto? Eu falei, eu não tenho visto para ir para os Estados Unidos. Aí ele falou assim, se você quiser, o Carlos falou, se você quiser, eu posso te representar, é só você fazer uma procuração e eu represento você. Eu falei, quanto que você vai me cobrar? Ele falou, só alguns dólares para eu poder lanchar, e tudo bem. A professora desconfiou e chamou a polícia.
Carlos Augusto Garcia Gonçalves, de 21 anos, foi preso em flagrante por estelionato logo após receber R$4.000 da professora. Imediatamente nós determinamos que os policiais civis acompanhassem ela, obviamente não ficassem já à vista, do criminoso, e assim que ela entregou esse dinheiro para ele, foi dada a voz de prisão e ele foi conduzido à delegacia. Aqui nós podemos juntar dezenas de comprovantes de pagamento ou de transferência realizados pela vítima para o criminoso ou para contas indicadas por ele, bem como centenas de páginas de conversa no programa de aplicativos e de conversa instantânea que demonstravam que essas histórias, esse golpe, esse ardil que ele utilizou para enganá-la e com isso obter a vantagem ilícita já durava cerca de 6 meses. O plano era bem articulado. Tudo era feito por e-mail e nas redes sociais. Para a advogada da professora, a cliente pode ter sido vítima de uma quadrilha. Tem pessoas que nós acreditamos que ele inventou e tem pessoas que se aproveitaram do dinheiro, né? Viagens e todas essas coisas. Nós temos bastante provas em relação a isso. Até mesmo pela vida luxuosa que ele tinha, né? Sem renda. Eu preciso reaver esse dinheiro, porque eu preciso pagar quem eu devo, e abalada psicologicamente eu tô muita coisa, assim. Mas eu tenho que ser forte, porque essa história tem que vir à tona, porque assim como eu fui vítima, se eu exponho isso, eu previno outras pessoas, para outras pessoas não caírem no mesmo golpe que eu caí, e também se tiverem outras pessoas que já caíram em algum golpe dele, que possam falar, que possam denunciar, que possam ir numa delegacia civil prestar depoimento, prestar queixa, para poder a gente ter mais provas para poder mantê-lo preso. Não, é isso. E é o trabalho da polícia. Doutor Mauro, o interessante para o pessoal entender que a polícia, o trabalho dela é receber, mas o mais interessante do que vocês fizeram não foi só você receber. Você poderia receber, eu sou delegado. Recebo, tudo bem, nós vamos investigar. Não. Os policiais deram o que ela precisava, porque ela está fragilizada completamente. Além de o aplicativo, que é o sonho dela, ela está devendo para meio mundo e foi indo nessa bola do 171 mesmo. E a polícia, para você entender o que fez a equipe do Dr. Mauro, poderia pegar, investigar e chegar a uma possível prisão, a pegar provas. Não, a equipe pensou. E aí já é o trabalho do tino, do tato policial. Ele está preso porque a equipe fez todo um trabalho com a vítima, porque senão a polícia não ia conseguir prendê-lo. Botou no flagrante e mais. Só que a investigação continua, né, doutor Mauro? Se tem outras pessoas que se aproveitaram desse golpe, também podem terminar atrás das grades, né? Perfeito, as investigações vão continuar, como eu estava explicando para o Jackson aqui, mas vale ressaltar também, Isabelle, que o motivo pelo qual acontece esse tipo de crime no Brasil. Se a gente pegar o crime de estelionato, a gente vai ver que a pena é de 1 a 5 anos. O crime de estelionato, assim como outras diversas modalidades de crime, compensa no Brasil. Se porventura esse criminoso pegar a pena máxima de 5 anos, o que não vai acontecer, mas mesmo se ele pegasse 5 anos de pena, ele não ficaria preso por conta do regime de cumprimento. Agora, a pena mínima, ela possibilita alguns institutos que impedem sequer dele ser processado. Cabe suspensão condicional do processo, cabe acordo de não persecução penal. Mas isso tem uma explicação histórica, é uma explicação política e jurídica. As nossas instituições, Isabelle, em grande parte, estão completamente enviesadas ideologicamente. Eu fiquei na faculdade durante quase 21 anos. Eu tive um ano como faculdade de biologia, eu desisti, eu fiz 5 anos de direito, eu dei aula na graduação e na pós-graduação aproximadamente por 4 anos e agora eu completei o meu mestrado, sou mestre em direito penal em uma das melhores instituições de direito do Brasil. Eu me formei esse ano. São quase 20 anos. Então eu posso te afirmar que, infelizmente, ideologicamente, as nossas universidades estão completamente enviesadas. Esses alunos um dia se tornarão professores e ensinarão outros alunos, ou comporão aí, integrarão algumas instituições. Por outro lado, se a gente for ver a política, toda a legislação recente do Brasil foi feita para beneficiar o criminoso. Tivemos aí recentemente o pacote anticrime, que mudou um pouco isso, mas foi completamente alterado aí no Congresso Nacional. Isabelle, então, além de eu ser acadêmico, né, tá dentro da sala de aula, eu também
Sou da ponta. Há quanto tempo a gente não conversa aqui? A nossa equipe já prendeu dezenas de ladrões, já prendeu dezenas de traficantes, prendeu dezenas de milicianos. Então, o que eu posso dizer? A população, ela já está mudando e ela pode continuar mudando isso. A gente tem a oportunidade, daqui a 3 dias, de escolher. Nós teremos candidatos de partidos que historicamente defendem o quê? Defendem esses criminosos. E outros candidatos que defendem o quê? Defendem as nossas crianças, defendem as pessoas de bem, defendem o crescimento do país. Cabe o povo escolher, agora está na nossa mão. Ô, doutor Mauro, só que eu vou falar uma coisa para você. A gente tem que ver os legisladores que fazem as leis e para 171 tem tudo quanto é lado e eles se permeiam entre si e é eles que fazem as leis e frouxidão porque o golpe está aí, cai quem quer. E, infelizmente, prender o estelionatário dela e ainda mais, e eu acho que a gente tem que ver o lado dessa professora e muita gente julgou lá na internet. O 171, a gente já viu várias vezes a polícia prendendo esses estelionatários, fica pouco tempo na cadeia, depois eles saem, continuam aplicando golpes, e é isso que a gente tem que fazer, tem que pensar em relação à mudança de lei, porque não adianta, um cara como ele, outros caras, pela expertise desse cara que deu golpe na professora, ele já deve ter praticado outros tipos de crime, deve estar com uma quadrilha, com certeza, praticando o crime. E ela está, claro, obviamente, abalada psicologicamente, né? Então, se você reconheceu, ele aparece de máscara nas fotos, né? Procure a polícia e denuncie 2253-1177. Já em relação ao dinheiro, a ser reaver o dinheiro em relação a golpes, é muito complicado, porque ele já deve ter pulverizado, já deve ter jogado, gastou em viagem, gastou em champanhe, não vai reaver nunca, não deve ter esse dinheiro.